Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um modelo bastante exclusivo que o Comprecar TV traz aqui para vocês. Dessa vez, nossa avaliação aqui é do Ford Edge. Primeira vez que esse carro foi visto no mercado brasileiro foi no Salão do Automóvel de 2018. Mas ele foi apresentado oficialmente em maio deste ano. Inclusive estivemos lá no campo de provas da Ford mostrando as grandes novidades desse carro. Agora chegou a vez da gente fazer o vídeo de avaliação e contar para vocês tudo que tem de diferente aqui no Ford Edge ST. Primeira coisa que a gente tem que explicar o que é o Edge. Como a própria gerente da Ford disse, o Edge não é um SUV, ele é um crossover. Esse carro já existiu aí no Brasil, por exemplo, lá no passado, inclusive na versão Titanium. Lá ele tinha um motor V6 3.5 litros aspirado. Com a chegada aí da versão ST, foi descontinuada a versão Titanium e essa versão entrou justamente para competir, vamos dizer assim, de forma mais enfática com outros SUV/crossovers que nós temos no mercado brasileiro. E a ideia aqui da Ford foi bater de frente com marcas como Audi, no caso o Q5, BMW, o X3 e até mesmo a Mercedes-Benz com o GLC. E esse carro aqui tem credenciais bem interessantes para isso. Agora, também esclarecendo qual é o posicionamento desse carro, vamos dizer no mercado brasileiro. A gente sabe que no Brasil a Ford tem o EcoSport, que seria o crossover compacto deles. Brevemente ela vai ter o Ford Territory, que vai ficar exatamente entre o EcoSport e o Edge. E aí nós temos o Edge. Para o mercado brasileiro, a gente entende o Edge como um crossover grande. Mas se a gente olhar as designações que existem no exterior, esse aqui é um crossover médio. A Ford tem algumas siglas especiais para designar aí os seus carros esportivos. Esse aqui é o ST, ST de Sport Technology. Mas ela tem siglas também como, por exemplo, o RS, que a gente já viu aí no Focus. Tem também a GT do Mustang, ou ainda a Raptor, que nós temos, por exemplo, nas picapes. O primeiro carro a receber a sigla ST na Ford foi o Ford Mondeo em 1997. Mas existem outros modelos com essa sigla, como, por exemplo, tivemos o Focus e até mesmo o Fiesta. Essa sigla ST indica que o carro tem mudanças não só visuais, mas como também na parte de suspensão e motorização expressivas em relação ao modelo convencional de rua. O motor aqui assinado pela Ford Performance é um V6 biturbo 2.7 litros, potência generosa. São 335 cavalos de potência e o torque não decepciona também. São 54,5 kgfm de torque. Tudo isso para garantir máximo desempenho aí ao Ford Edge ST, que faz o 0 a 100 em apenas 6,2 segundos. Toda essa potência aqui também é auxiliada pelo sistema automático do câmbio, são 8 marchas. E esse também foi um câmbio desenvolvido para o máximo de performance. Ele consegue realizar trocas de marcha em menos de 0,5 segundos. Isso para um câmbio automático é excelente. Olhando aqui de lado, a gente tem um visual bastante imponente do Ford Edge ST. Mas ele tem coisas mais interessantes. Vou começar falando da suspensão. Lá na frente ela é 10% mais rígida em relação à versão convencional do Ford Edge. E aqui atrás é 20% mais rígida. Aliás, ele tem um baita de um rodão, né? Temos aí pneus 265 de largura, perfil 40, com aro 21 polegadas. Isso é bem interessante. Outra coisa importante, esse carro tem tração AWD, esse All-Wheel Drive. O que é isso? Ele tem tração permanente nas 4 rodas, porém ela é inteligente. Prioritariamente, esse carro é tração dianteira e ele pode transferir até 50% da tração para trás, dependendo da demanda ou da situação de uso do veículo.
Aqui na frente do carro, quase tudo utiliza iluminação LED. Então você tem a luz de posição diurna em LED, que também serve como guia de lanterna, farol alto e baixo em LED e até mesmo farol auxiliar ali embaixo é LED. Ele também tem a função de comutação automática do farol alto na estrada à noite. Porém, a luz de pisca ainda utiliza uma lâmpada incandescente convencional. O Ford Edge ST conta com alguns sistemas de assistência à condução. Para isso, ele tem uma câmera instalada ali na base do espelho retrovisor que filma a pista e um radar montado bem ali na parte central do carro, na parte inferior. Aquele radar é um radar eletromagnético e esses dois sistemas são utilizados para você ter, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo. Aquele sistema que você seta uma velocidade na estrada, o carro da frente começa a frear, ele mantém a distância do carro da frente até uma eventual parada total. E no momento que o carro arranca, se ele for bastante rápido, ele arranca imediatamente. Caso contrário, você só dá um toquinho no acelerador, ele reestabelece a velocidade. E ele ainda tem também um sistema de manutenção de faixa. Você na estrada pode soltar o volante por alguns instantes e ele mantém o carro no centro da faixa, até mesmo acompanhando algumas curvas suaves que você tem na estrada. Ainda dentro desses sistemas de assistência, ele também tem o sistema de frenagem automático com detecção de pedestre. Então, quando você se aproxima muito do carro à frente, ele pode pré-condicionar os freios para evitar uma colisão, inclusive dando um alerta lá dentro do carro. E ele faz isso, inclusive, com pedestres na cidade. Aqui atrás a gente também vê muito desse visual ST. Para começar, essa continuidade preta, esse preto piano aí ligando as duas lanternas. E por falar em lanternas, tudo aqui é LED. Dessa vez a Ford não esqueceu de colocar a LED, por exemplo, na luz de pisca. E ainda aqui na traseira a gente tem esse para-choque bem bonito aí que vocês estão vendo, inclusive com dupla saída de escapamento. Ah, um detalhe importante, ali no centro do para-choque já tem uma preparação para você, se precisar, colocar um engate para reboque. O Ford Edge também conta com a tampa do porta-malas elétrica. Tem duas formas de abrir. Você pode fazer aquele movimento do chute no para-choque ou apertar aqui 2 vezes a chave de telecomando. O porta-malas já se abre. E por falar em porta-malas, 602 litros de capacidade, o que é muito bom. Para você fechar o porta-malas, você pode também usar o botão que está ali na tampa ou, mais uma vez, apertar 2 vezes o botão da chave que o porta-malas também vai se fechar. Como vocês estão vendo, não falta comodidade ao Edge. O porta-malas do Edge é bem organizado. Temos ali a cobertura retrátil, temos também ganchinhos na lateral para você fixar sacolinhas de supermercado ou bolsas. Essa unidade também está equipada com esse protetor do piso, muito útil quando você vai colocar coisas sujas ou até mesmo molhadas aqui dentro. E por fim, nós temos um outro botão bem interessante aqui na lateral, que quando você aperta esse botão, ele rebate automaticamente o banco lá na frente. Olha só, bastante prático e fácil. Outro detalhe, todo esse espaço aqui a gente não pode esquecer que é graças ao step de uso temporário. Aquele step mais fininho, que obviamente num carro como esse nem teria como colocar um step de tamanho integral. De toda forma, a gente vê que a praticidade aqui é bem grande. O Edge ST é daqueles carros que acolhe muito bem quem vai aqui no banco traseiro. O entre-eixos de praticamente 2,85, mais essa altura aí de crossover, faz com que quem esteja aqui atrás fique muito confortável mesmo. Vocês podem ver aqui a distância para o banco da frente, ajustado para uma pessoa de 1,80 m, temos um ótimo espaço para joelhos. Movimentação de pés, eu vou dizer que eu vi poucos carros aqui no mercado brasileiro que permitam essa movimentação de pés aqui que o Edge tem. E tem muito mais coisa aqui. Tem alça de segurança no teto, ganchinho para você pendurar aqui um cabide com um paletó, alguma coisa. Iluminação individual aqui atrás em LED, saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Ainda temos aquecimento nos bancos traseiros em 2 níveis. Obviamente nesta posição e na posição do lado. Nós não temos na posição central, mas de toda forma está presente o aquecimento. Mais um porta-objetos e você ainda pode escolher se você quer a tomada 12 volts padrão, aquela que você usa um adaptador, ou ainda uma tomada de 110 volts. Cabe destacar que não é aqueles pinos horrorosos que nós temos aqui no Brasil, é aquele padrão americano, dos 2 pinos chatinhos mais o pino redondo, que é aqueles que a gente via bastante nos computadores aí no passado. De toda forma, tem a tomada 110 volts. E a porta ainda tem espaço para você guardar ali uma lata e até mesmo mais alguma carteira ou um celular. Ah, não podemos esquecer, descansa-braço escamoteável com mais 2 porta-latas aqui também. E por fim, quem vai aqui atrás ainda desfruta do teto panorâmico que dá uma visão bem diferente e melhora a iluminação do carro.
E além de tudo isso que eu falei, o Edge ainda guarda duas surpresas. Telas individuais aqui atrás para você poder reproduzir uma série de mídias e mais o encosto que você consegue inclinar. E nesse caso você tem quase, vamos dizer assim, uma poltrona de executiva aqui para descansar com toda tranquilidade. O Edge ST, como todo carro de luxo, também possui sistema de chave presencial. Com a chave no bolso, você pode simplesmente colocar a mão nesse sensor, que ele faz o trancamento das portas. E se você precisar abrir a porta, basta colocar a mão aqui na região da maçaneta. Mas ele tem uma outra coisa interessante. A gente deixou os vidros abertos justamente para poder demonstrar isso. Eu vou pegar a chave do carro, eu vou colocar ela aqui dentro do carro. E agora, pessoal, se eu tentar trancar o carro pela maçaneta, eu não vou conseguir. Vocês podem ver que o carro não dá para trancar aqui pela maçaneta. E por que que a gente fez isso? Existe esse sistema de senha aqui na lateral do carro. Imagine que você vai para a praia e não quer levar a chave do carro junto com você. Ou vai deixar o carro em algum lugar para uma outra pessoa pegar o carro. Como é que você faz? Você tem esse sistema de senha que quando você aperta esses dois números aqui, ele tranca o carro. Obviamente com os vidros fechados, a sua chave vai estar lá dentro. Então ele vai conseguir trancar o carro. E você consegue destrancar o carro aqui com a senha. Mas a Ford não passou a senha para a gente. Portanto, a gente deixou justamente o vidro aberto para poder resgatar a chave lá dentro e não trancar o carro com a chave lá dentro. De toda forma, a gente está mostrando esse recurso aqui, que é um recurso que pouquíssimos carros têm no mercado brasileiro. A Ford oferece isso no Edge e também no Ford Fusion. Antes da gente dirigir, algumas considerações aqui sobre o Ford Edge. Chave presencial, partida por botão. Vocês estão vendo que ele já está arrumando o banco e o volante. Então ele tem um sistema conforto, que o ajuste do volante, altura e profundidade elétrico, além dos bancos serem elétricos. Então ele volta para a posição memorizada e afasta quando você desliga o carro. A chave tem um lugar interessante para a gente deixar ela aqui do lado do seletor de câmbio, que aliás aqui a gente já vai falar sobre isso. O carro tem bastante ajustes confortáveis. O cinto tem ajuste manual de altura. Mas o banco tem todos os ajustes elétricos, inclusive lombar. Volante, como eu já falei, também o ajuste é elétrico. Se você quiser ajustar manualmente, você tem um botãozinho aqui do lado da coluna de direção. Existem 3 memórias aqui do banco do motorista, então você não tem problema aí entre passageiros diferentes. O carro ainda tem algumas coisas bem interessantes, como resfriamento e aquecimento dos bancos dianteiros em 3 níveis diferentes. Então você pode resfriar o banco ou aquecer o banco. Isso, passageiro e motorista, isso é muito legal, dá muito conforto em dias quentes, por exemplo, como está hoje. O volante desse carro aqui é multifuncional. Na parte superior do volante você tem aqui teclas cursoras e funciona assim. O lado esquerdo controla o display ali, a tela virtual, por assim dizer, do lado esquerdo do velocímetro. O lado direito controla o lado direito. Então, a gente já viu isso em outros carros, é bastante simples de funcionar isso tudo. Lado esquerdo, aqui na parte de baixo, a gente tem as funções do controle de cruzeiro adaptativo, bem como o assistente de condução, você controla tudo por aqui. E o lado direito, a parte inferior, você tem as funções aí para interagir com a central multimídia. No caso da central multimídia, pessoal, eu não vou detalhá-la, porque nós temos um vídeo muito completo dessa central multimídia, que é a Sync 3. Então, quando a gente testou a Ranger, a gente fez um vídeo dessa central. É tudo exatamente igual aqui, o que a gente vê aqui no Ford Edge em relação à da Ranger. Então, as funções, a aplicação de você atualizar ela pelo Wi-Fi, navegação embarcada, espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, mais o sistema Smart Device Link, que é outra plataforma de integração, as 2 portas USBs lógicas. Então tudo isso nós já temos detalhadamente explicado no nosso vídeo da Central Sync 3. A gente sugere que você dê uma passadinha lá para entender melhor. O ar-condicionado do carro está integrado à central multimídia. Então você tem aqui alguns botões físicos para acesso rápido, como ligar e desligar a função do ar-condicionado, automático, máxima ventilação, máximo ar-condicionado, recirculação e os controles do banco, como eu expliquei. Mas tudo isso se repete aí de forma mais detalhada na central, para você poder inclusive fazer ali direcionamento do ar para cima e para baixo, acessar os menus do ar-condicionado, que você tem algumas funções adicionais, e você faz tudo isso pela central multimídia. Outra coisa legal nesse carro, mas a gente vai explicar também detalhadamente depois, é a oferta de objetos, porta-objetos.
Eu particularmente não me lembro de ter visto um carro no mercado brasileiro com tanta oferta de porta-objeto como esse carro tem. É impressionante o que você tem de espaço aqui para guardar as coisas. Eu já vou destacar um que tem aqui bem na frente do descansa-braço, uma espécie de um chanfre, ideal para você colocar não um, mas 2 smartphones e fica muito bem acomodado. Bom, como vocês estão vendo, em matéria de solução, assim, para você ficar bem acolhido, o Ford Edge, ele dá um show aí em toda a concorrência. Hora de dirigir aqui o Edge, já vou destacar o sistema giratório aqui para você fazer a seleção do câmbio, inclusive provavelmente uma herança aí da época que a Ford foi dona aí da Jaguar Land Rover e que usava inclusive um sistema relativamente parecido aqui. O carro também tem câmera de ré com linha de guia dinâmica, inclusive com a função de zoom para você conseguir ver a proximidade aí do carro. O freio de estacionamento do carro também é com acionamento elétrico. Tudo isso aí para dar o máximo de conforto. Aliás, a câmera tem uma ótima resolução. Mas só pela manobra que eu estou vendo aqui, pessoal, o raio de giro desse carro é bem grande. Então você precisa de bastante espaço aí para manobrar aí o Ford Edge com tranquilidade. A gente também tem os sensores de estacionamento traseiros. Como vocês podem ver, eles indicam aí a proximidade do obstáculo. Vamos para o nosso teste de tração, lembrando que esse carro é um carro esportivo, né? Então ele tem uma roda aro 21 com perfil 40, mas de toda forma ele é um crossover, então ele tem que se sair relativamente bem nessa situação. Vamos lá para os tachões. Suspensão bastante macia, saiu muito bem aqui. A gente percebe que o isolamento acústico é muito bom. O carro oscilou muito pouco, mesmo com um pneu aí de perfil relativamente baixo. Não tivemos muito problema, pelo contrário, conseguiu absorver bem aí a irregularidade. Novamente, apesar de ser um carro esportivo, de proposta esportiva, né? Ele é um crossover, então vamos ver como é que ele se sai aqui na lombada, aqui no nosso teste de 30 por hora. Olha, a primeira lombada passou sem bater e sem raspar. Escutei um pouco de barulhinho ali da cobertura do porta-malas, mas nada muito grave. Suspensão tirou de letra. Agora vamos para a segunda lombada. A gente sabe que essa lombada aqui é um pouquinho mais difícil. Aqui eu já senti um pouquinho de fim de curso ali na parte dianteira da suspensão. Não me deu a impressão de bater ou raspar, mas ficou mais nítido essa situação de fim de curso. Vamos ver o bloco reto e a terceira lombada aí. Vamos ver como é que o carro se sai. Isolamento acústico bom. Vamos para a lombada 30. Passou também com uma certa tranquilidade. Não senti o carro bater lá na frente. A gente percebe que a suspensão vai meio que ali no limite dela de amortecimento. Vamos para a quarta e última lombada. Também passou numa boa. Então, o que a gente pode dizer aqui? Suspensão do Edge, apesar de ser uma suspensão esportiva, ele ainda mantém as características de crossover, que é justamente o carro conseguir superar com mais tranquilidade. Claro que quando a gente compara em relação a um sedã esportivo ou um coupé esportivo, com mais facilidade esse tipo de situação. Lombada, valeta e buraco, e o Edge cumpre essa função. Agora vamos para a nossa manobra de fim de rua, virando todo o volante. E olha, pessoal, ficou bem longe aqui dos 90 graus. Como eu havia dito, precisa de espaço para manobrar o Edge. A maioria dos carros aqui ou vira os 90 ou um pouco mais. Aqui ele mal chegou aos 90 graus. Vamos fazer agora aqui a volta na rua. Olha, pessoal, acho que é um dos poucos carros que nós temos que quase usou toda a extensão aqui do nosso retorno. Como vocês estão vendo, a gente saiu completamente desalinhado aí para a esquerda e a gente tem que fazer a manobra para voltar aqui para a rua. Precisa de muito espaço. Então, assim, o Edge não vai ser um veículo fácil de manobrar no dia a dia por conta do seu tamanho. O volante é leve, tem câmeras aí tanto na parte traseira quanto na parte dianteira. Aliás, na parte dianteira é muito interessante, porque quando você está em baixa velocidade, você aperta aqui o botãozinho da câmera, você consegue ver o que está acontecendo na frente do carro. Aperta de novo, ele coloca uma visão tipo olho de peixe para você ver se tem gente se aproximando pela esquerda ou direita. Muito bom para cruzamento, né? Então isso acaba ajudando bastante na condução, além da câmera traseira com as linhas de guia dinâmicas e sensores. Mas o carro é grande. Então você vai ter problema em vaga de shopping apertada, você vai ter problema em
vaga de rua apertada, ainda que ele tenha um sistema de parque assist, fazer um U-turn na rua ou aquela volta de 180 graus numa mesma rua, isso tudo você vai precisar de espaço. Afinal de contas, o Edge é um carro feito e projetado para o mercado norte-americano, onde os espaços de rua são bem diferentes daqui do Brasil. Agora, tirando essa questão do espaço, o conforto, a facilidade de manobra, o desempenho dele em lombada, valeta e buraco e a suspensão muito gostosa, tá bastante tranquilo aí para você usar ele no dia a dia. Vou pegar a estrada aqui com o Edge, eu já vou reiniciar aqui o computador de bordo justamente para a gente ver como é que vai ficar o consumo de combustível do carro. Uma das coisas mais legais do Edge é o desempenho. Vou aproveitar aqui para fazer uma retomada aqui, ó, de 60 por hora até 120. Vamos lá. Pisando tudo. Como vocês viram, o desempenho é muito bom. Podemos dizer que o Edge fica aí no topo do segmento quando o assunto é desempenho olhando para a concorrência. O Ford Edge ST tem uma série de sistemas de assistência à condução. Com os botões aqui do lado esquerdo, com as setas, você consegue acessar ele aqui na assistência do motorista. Confirmando qualquer, a gente consegue ver todos eles. Então a gente tem aqui, começando pelo ponto cego, que você pode ativar ou desativar, alerta de tráfego, piloto automático, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, alerta do motorista, sistema de permanência de faixa, pré-colisão e oscilação de reboque. Tudo isso aqui é configurável diretamente pelo motorista. No piloto automático a gente pode escolher dois modos: o normal, que a gente já conhece dos outros carros, que é manter a velocidade na estrada, ou o adaptativo, que mantém a distância do carro da frente mesmo que ele freie. Você também tem aqui o sistema de permanência de faixa. Você pode escolher a intensidade com que ele te avisa, alta, normal ou baixa. E por fim, a gente também tem aqui o último, que é o sistema de pré-colisão. Usando aí a câmera que está na base do espelho retrovisor e o radar dianteiro, você pode configurar se o carro vai tomar algumas manobras adicionais quando você se aproxima do veículo da frente. E você tem aqui desde do auxílio de manobra evasiva, como o Active Braking, ou seja, a frenagem ativa para tentar evitar essa colisão dianteira. E você configura tudo isso através aqui dos botões do lado esquerdo do volante. Permanência de faixa é muito parecido com aquele que a gente viu na Ranger Limited, que inclusive nós temos aí a matéria bem detalhada no canal. Na haste aqui de seta que a gente tem na ponta, nós temos um botão que quando a gente aperta ele coloca ali um carrinho com dois tracejados do lado. Se o tracejado tiver verde, como está acontecendo agora, ele está conseguindo enxergar as faixas de rolamento. E a partir desse momento, ele está fazendo assistência de permanência de faixa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou forçar o carro um pouco para o centro da faixa, para a gente ver justamente a atuação sobre o volante, mostrando que ele está funcionando. Você não pode usar isso durante muito tempo sem as mãos no volante, porque se você deixar o carro solto, ele vai perceber que você não está dirigindo e ele vai te dar um alerta. Eu vou deixar ele forçar o alerta para vocês, olha lá, mantenha as mãos no volante. Então isso aqui é apenas um sistema de assistência à condução. Você também pode usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo com o sistema, vamos dizer assim, de auxílio à condução, onde ele mantém o carro na faixa. Para isso você aperta também um botão aqui do lado esquerdo, ele aparece ali um volante com as faixas verdes, e você também pode ligar o sistema de assistência de manutenção de faixa. Dessa forma, além dele manter a velocidade do carro constante ou com a distância sempre segura em relação ao carro da frente, ele também vai ter aquele sistema de assistência à condução, onde você pode soltar momentaneamente o volante e ele vai manter o carro dentro da faixa. Isso tudo, cabe destacar sempre, pessoal, não é uma direção autônoma. Então, esses sistemas, eles, por exemplo, não conseguem fazer curvas muito fortes, eles conseguem acompanhar essas curvas de rodovia mais suave. Você também pode usar isso dentro da cidade, no trânsito, mas é sempre importante destacar, a atenção do motorista ao volante é fundamental. Uma característica de vários carros da Ford é esse painel aqui, digamos assim, dividido. Então ao centro você tem um velocímetro analógico e nas duas laterais você tem telas gráficas. A gente já viu isso em vários modelos. Aqui no Edge não é diferente. Então na tela do lado esquerdo a gente consegue, por exemplo, configurar algumas coisas interessantes. Ali vocês estão vendo o menu mostrando o sistema de tração integral inteligente do carro. Ele consegue distribuir de acordo com a necessidade
de uso do veículo. Agora vocês estão vendo que ele está atuando principalmente nas rodas dianteiras do veículo. Agora, ele faz essa gestão muito dinâmica. Então, por exemplo, quando você dá uma acelerada mais forte com o carro, ele também aciona as rodas traseiras, para justamente você conseguir ter aí um pouco mais de aderência. E ele faz isso tudo dinamicamente, você não precisa se preocupar com absolutamente nada, que ele vai ler o terreno onde você está usando o carro e vai se ajustar. Você também pode escolher aqui o reloginho da pressão do turbo. Então, à medida que você acelera, ele vai dizer quanto de pressão você está usando ali no turbo. Então, se dá uma acelerada, ele também faz a alteração para fazer a medição em tempo real. Você tem a informação de autonomia. Se você quiser, você pode colocar também o contagiros, e ali você pode alternar entre as funções do combustível e também das temperaturas dos sistemas do veículo. Até mesmo a pressão dos pneus está disponível, velocidade digital. Dessa forma, você escolhe a função que melhor te agrada. Vamos aproveitar e conferir como é que ficou aqui o nosso consumo. Acessando aqui o computador de bordo, a gente tem duas medições, viagem 1 e viagem 2. Viagem 1 foi o reset que eu fiz. Andamos aqui 64 km praticamente, a média foi de 9,7 km por litro, 45 minutos de viagem. Quando a gente pega a média acumulada, só para efeito de comparação, que tem aí quase 300 km rodados, 9,6 km por litro. Então a gente consegue ver aí que o carro está bastante constante. Vamos combinar que não é um carro econômico, né, pessoal? A gente está usando prioritariamente o carro na estrada, em velocidade moderada, e você vê aí que o melhor que ele consegue fazer está em torno aí de 10 km por litro. A gente também tem aqui um outro menu estendido, que é o consumo de combustível, e aqui a gente consegue ver o gráfico em tempo real, a média mostrando ali 9,6, velocidade média que a gente andou, e a informação se a gente está ou não usando aqui a função do Start-Stop, que você pode ativar ou não para quando você está no trânsito da cidade, isso te ajudar a economizar um pouquinho mais de combustível. De toda forma, o que a gente pode dizer é, o Edge ST, o forte dele não vai ser economia de combustível. Mesmo com os assistentes de manutenção de faixa e controle de cruzeiro adaptativo desligado, o alerta de pré-colisão permanece funcionando. Afinal de contas, é um dispositivo de segurança. Vou demonstrar para vocês o funcionamento dele. Vou acelerar aqui contra o carro que vai à minha frente. Como vocês podem ver, ele dá um alerta bem característico ali no painel, pisca em vermelho, faz o alerta sonoro e também faz o pré-condicionamento dos freios para avisar o motorista e tentar evitar a colisão o máximo possível. Uma das coisas mais legais do Edge é o desempenho. Vou aproveitar aqui para fazer uma retomada aqui, ó, de 60 por hora até 120. Vamos lá. Pisando tudo. Como vocês viram, o desempenho é muito bom. Podemos dizer que o Edge fica aí no topo do segmento quando o assunto é desempenho olhando para a concorrência. Agora vamos para o nosso teste de 0 a 100. Eu vou aproveitar inclusive e colocar no modo Sport aqui do câmbio, apertando o botãozinho que fica aqui no centro do seletor. E também vou deixar ali no gráfico que mostra pra gente o uso do sistema de tração desse carro, que é muito interessante, porque a gente consegue ver como é que é feita a distribuição de tração dele. Então temos a AWD inteligente e vocês vão ver como é que ela se comporta numa situação como essa. Vamos lá, estolar o carro, pisar no freio e no acelerador e vamos lá. E já temos 100 km por hora. Como vocês viram ali, ele usou praticamente a tração integral aí. Logo na saída ele já começou a distribuir para o eixo traseiro para não ter escorregamento. Isso tudo ajuda no desempenho. Podemos também afirmar que ele aqui está entre os melhores nessa categoria aí onde o Edge está inserido. E mais uma vez a gente consultou aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros lá da cidade de Sorocaba para saber como é que fica aqui o seguro do Ford Edge. Olha só, pessoal, esse aqui é um carro bastante específico, tão específico que a gente só conseguiu 2 seguradoras para fazer o seguro desse carro. E ainda assim, com um perfil de uma pessoa muito específica. Portanto, esse número pode variar bastante de pessoa para pessoa e local para local. De toda forma, a franquia do carro ficou em R$ 8.000 e o seguro variou de R$ 7 a R$ 9.000.
Bom, para um preço de um carro de 299 mil, podemos dizer que não está ruim, mas lembrando, esse carro é um carro específico e dependendo do dono, você pode ter mais dificuldade para conseguir realizar o seguro do modelo. E assim a gente vai concluindo aqui o nosso vídeo, mas antes a gente tem que entender primeiro quem são os concorrentes do Edge ST. Temos, por exemplo, a Audi Q5 na versão Black, ou ainda a BMW X3 na versão 30i. Podemos até considerar a Mercedes GLC 220. A Mercedes fez uma mudança aí de facelift de meia vida, só que a GLC, nesse momento, ela tem uma motorização diesel. A motorização a gasolina vem na carroceria coupé, portanto não acaba sendo um concorrente direto. Todos esses três que eu falei aí, a GLC diesel, o Q5 Black e até mesmo a X3 30i, estão mais ou menos próximos em preço. O Edge é um pouco mais barato que esses carros, custando 299 mil, mas a diferença para eles não é muito grande. O que a gente pode dizer do Edge? Se o assunto é performance, o Edge consegue superar seus concorrentes. Se o assunto é recursos de conectividade e conveniência para os passageiros, o Edge também supera com folga os seus concorrentes. 2 telas atrás, aquecimento de banco traseiro, aquecimento e refrigeração de banco dianteiro, entre outras coisas muito legais que o Ford Edge tem. Quando o assunto é conforto, aí a coisa já não é bem assim, porque esse aqui tem um carro de versão esportiva, uma suspensão mais firme, e aí nós temos concorrentes mais confortáveis. O problema do Edge é que ele é da Ford. E a gente está falando de marcas como Audi, BMW e Mercedes, que são marcas muito tradicionais no segmento premium. Então o cliente brasileiro ainda tem um pouco de resistividade em comprar um carro de uma marca que, vamos dizer assim, não é tão especialista em carro premium. Então esse seria o único problema aqui do Ford Edge. Mas de resto, como produto, se o cliente não estiver muito preocupado com essa questão de posicionamento de mercado e até mesmo uma eventual desvalorização um pouco maior no Edge, vale sim muito a pena conhecer o carro pelos recursos que ele oferece e, sobretudo, pelo custo-benefício. Pessoal, dica do Comprecar TV. Quer saber onde você faz o melhor negócio com Edge? Deixa o seu comentário aí, entre em contato com a gente, que a gente mostra para vocês a melhor opção para você conseguir um Edge ST. E se vocês gostaram aqui do nosso vídeo, pessoal, por favor, deixe o seu like, afinal de contas é assim que a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se vocês ainda não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, é somente aqui no Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto, que você sempre encontra essas avaliações super completas para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.